A CPMI do INSS jogou uma bomba na cabeça do Moraes e destruiu por completo a defesa do ministro. Ontem, em uma entrevista para o Roda Viva, o senador Carlos Viana jogou uma bombaça na cabeça do Moraes e complicou ainda mais a vida do ministro. Nos trâmites que levaram à condenação de Bolsonaro por golpismo, são parciais e, portanto, nulas. Bolsonaro não poderia ser condenado, sequer poderia ser investigado. Porque esta é a notícia, segurem o cu porque ele vai cair da bunda. O Alexandre de Moraes acabou de anular a condenação do Bolsonaro, Cláudio Caivano. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Mendonça manda prender mais 2 e põe tornozeleira em deputada federal. Um desdobramento da operação sem desconto, a Polícia Federal cumpre nesta terça-feira 19 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. É a operação em débito que está sendo realizada pela Polícia Federal com o apoio da Controladoria Geral da União. A operação em débito investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentados e pensões. Um dos alvos é a deputada federal Maria Gorete Pereira, que teve buscas e vai precisar usar tornozeleira. Ao todo, são cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, além de 2 mandados de prisão e outras medidas cautelares no Distrito Federal e no Ceará. Pessoal, e olha só essa notícia que saiu alguns dias atrás, que é um escândalo, mas que foi pouco comentada. STF nomeia delegado da PF que investigou o Bolsonaro como assessor de Moraes. Entenda como isso deve anular imediatamente a condenação de Bolsonaro. O que aconteceu hoje é o seguinte: o Alexandre de Moraes, com tudo o que está acontecendo, este careca, Mussolini da Moca. Ô Felipe, você podia passar, você que frequenta o Clube Pinheiros, passar o telefone do seu peruqueiro para ele. Você podia passar. Olha, o sinal do Moraes, né? Nós vamos chamar o Moraes de Zaca. Aí não vai ser mais o Mussolini da Moca. Então o Moraes, ele pegou, levantou-se, abaixou a calça e estava sem cueca. E estando sem cueca, ele estava com a nádega virada para o rosto de toda a população. Com as suas mãos decrépitas, ele, com os dedos anelar em indicador, puxa para lá dos opostos as nádegas. Opa! E faz assim na cara do povo brasileiro. Essa notícia é isso. Essa notícia é o Mussolini da Moca peidando na nossa cara com respingos de perdigoto. Meu Deus. Horrível, senhor. É verdade. Porque vocês vão entender que essa notícia é bizarra. Que antes de eu falar dela, Alemão, põe essa imagem na tela que eu te passei agora no WhatsApp. Essa notícia, senhores, vocês estão vendo aí na tela de vocês? Essa notícia foi disponibilizada no site do Supremo Tribunal Federal em março de 2021. Quer dizer, há exatos 5 anos. O que aconteceu há exatos 5 anos? Vocês estão vendo na tela. Vocês estão vendo na tela. Eu sou bonito, eu não sou feio igual o Reinaldo Azevedo, eu falo a verdade para vocês. Então eu mostro o pau, como diz aquele repórter da Jovem Pan que não sabia o ditado. Você viu o vídeo? Não. Ele falando assim pro cara do programa assim. É porque aqui a gente mostra o pau e não tem aquele ditado, ele fez assim, tipo o Chapolin Colorado. Então põe aí de novo, porque eu não minto. Há 5 anos, exatamente, o STF publicou o seguinte. Que o STF, a segunda turma do STF, reconheceu
a parcialidade do Sérgio Moro, de maneira que isso se tornou um dos motivos para a anulação da condenação do Lula no caso do triprec, como diz o Lula, do Guarujá. Quem assinou a petição com a tese da parcialidade do Moro? O hoje ministro do STF, ministro Reborn, bonecão, harmonizadérrimo Cristiano Zanin Martins. Harmonizadérrimo. Qual é a tese do Cristiano Zanin Martins? Em 2021, o Moro decidiu contra o Lula no caso do triplex do Guarujá e não podia, porque o Moro é imparcial, porque o Moro é suspeito, porque a imparcialidade do Moro se revela no momento em que o Jair Bolsonaro convoca Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, e aí, Bolsonaro, bem feito para você também, colocar este pilantra como ministro da Justiça. Falei, está falado, #.falei. O Moro nunca valeu nada, nunca me desceu. Mas vamos continuar. A partir do momento que o Moro aceitou o convite do Bolsonaro, o que diz Cristiano Zanin na petição que sagrou-se procedente no STF, o Moro mostrou-se imparcial, porque ele aceitou o convite do arqui-inimigo e rival de Lula para ser ministro da Justiça. Mostrou-se parcial, né, Pavê? Está aí, parcial. Parcial. Porque o juiz tem que ser imparcial, então o Moro mostrou-se parcial. Então está grifado aí na tela de vocês. Eu fiz questão de grifar, olha aí. Eu fiz questão de grifar, né? Está grifado em laranja o fato de Moro ter recebido e aceitado o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. Isso foi um dos motivos que levou à anulação da condenação de Lula. Anulada a condenação de Lula, Lula se tornou desinelegibilizado, como gosta de dizer o Cláudio Caivano. Exatamente. Aí a minha pergunta é a seguinte, Caivano e Ricardo, e você de casa. Bolsonaro já pode ir para casa. Pode. Sabe por quê? O Alexandre de Moraes acabou de mandar um recado para o Brasil e para o mundo. Eu, Careca Ceboso, Mussolini da Moca, sou parcial. Meu voto e meu relatório e minha condução nos trâmites que levaram à condenação de Bolsonaro por golpismo são parciais e, portanto, nulas. Bolsonaro não poderia ser condenado, sequer poderia ser investigado. Porque esta é a notícia, segurem o cu porque ele vai cair da bunda. O delegado Fábio Álvares Schor, da Polícia Federal, responsável pelo inquérito da Loucademia do Golpe, que levou à condenação de Jair Bolsonaro, foi nomeado no gabinete de Alexandre de Moraes no STF. A nomeação foi assinada hoje pelo Edson Fachin. A sessão de a sessão de, né, a sessão de ceder, não de sessão de ritual. A sessão de Schor foi um pedido do Moraes à Polícia Federal e o orifício foi encaminhado para que o delegado passasse a trabalhar no gabinete do Mussolini da Moca. Esse Schor ainda dava um caldo, hein?
Uma noite fria eu até pegava. Fábio Shor foi o responsável pelo indiciamento de Bolsonaro em novembro de 2024, quando concluiu que o ex-presidente era chefe de uma tentativa de golpe piriri-poró. Tem imagem do Shor sem camisa, Alemão? Que isso? Tenta achar aí pra pôr. Isso, Pavê? Que é isso, Pavê? Que você tá nervoso aí? O Zacarias veio assistir aqui, ó. Eu vou pôr meu óculos com câmera, eu vou mostrar o Zacarias pra vocês aqui. Não vou não, em respeito a vocês. Veja aí que, ó, o Alexandre de Moraes acabou de anular a condenação do Bolsonaro, Cláudio Caivano. Acha a foto do Shor sem camisa aí, Alemão. O problema que paira nisso é que, infelizmente, como inclusive disse isso há algum tempo, essas anulações elas levam um tempo. E, infelizmente, também elas levam um tempo da casuística do próprio Tribunal Federal, do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, quando a gente estava falando aqui das duas notícias anteriores, veja a ligação, você está percebendo que algumas entidades que apoiaram tudo que fez Alexandre de Moraes, agora se afastam, como se nunca tivessem saído na foto com Moraes. O Moraes continua lá no meio para tirar foto e eles se afastam para não sair mais na mesma foto. Vídeo que falamos aqui sobre o Fux e a Carmen Lúcia, incluindo o próprio Fachin, que começa a mostrar que quer fazer alguma coisa, que quer estar do lado certo dessa foto. Para quê? Para preservar aquilo que já não tem mais no STF, a credibilidade da instituição. Então, na verdade, eles vão fazer um trabalho inverso agora para tentar resgatar essa credibilidade. E, Pavinato, não adianta. Isso leva um penso. Com essa putaria, desculpa, essa putaria de hoje, isso é uma putaria, É uma putaria, você tem razão. Essa é a maior putaria de todos os tempos. O Alexandre de Moraes nomear o delegado que investigou o Bolsonaro e que levou à condenação do Bolsonaro, perfazendo, quer dizer, o mesmo ato que o mesmo STF considerou passível de anulação, a condenação do Lula. Exato. Ou seja, Bolsonaro tem que ir para casa ontem. Sem dúvida. E vale reforçar que esse ato do Moraes de hoje é pós 5 anos, como você colocou, aproximadamente, o ato do Zanin. Ou seja, já estava lá o que aconteceu, a petição que o Zanin fez, que acabou se sagrando vencedora no processo. Eu queria ouvir muito a opinião do Zanin hoje acerca desse ato. Bonecão, fala aí a sua opinião. E a pergunta agora é, quais advogados, quem é a defesa de Bolsonaro, quem que vai fazer esse pedido? Porque já está explícito, como o Pavinato desenhou, inclusive está no seu Instagram, que eu tinha visto antes de vir para cá, o que você colocou. Eu fiquei revoltadíssimo. Pois é, quem vai pedir a libertação de Bolsonaro? Quem vai? Essa é a pergunta, porque já está aí o caminho das pedras, o Zanin já deu há 5 anos atrás. Mas eu vou lhe dizer quem. Professor Celso Vilardi, advogado de defesa de Jair Bolsonaro. Pronto, é amanhã. Revisão criminal. Sim. Tá aí, ó, o fato se deu hoje da revisão criminal do Bolsonaro. Entre com a revisão criminal do Bolsonaro. Isso vai para a segunda turma. Revisão criminal do Bolsonaro. Vilardi, entre com a revisão criminal do Bolsonaro. Pessoal, e outra bomba que explodiu nesta terça-feira, Moraes trocou mensagens com Vorcaro usando o número funcional do STF, afirma presidente da CPMI do INSS. É isso mesmo. Para o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, o ministro Alexandre de Moraes deveria ser imediatamente afastado de suas funções até o fim das apurações sobre o caso Master. A CPMI do INSS jogou uma bomba na cabeça do Moraes e destruiu por completo a defesa do ministro. Ontem, em uma entrevista para o Roda Viva, o senador Carlos Viana jogou uma bombaça na cabeça do Moraes e complicou ainda mais a vida do ministro. Eu vou te contar tudo agora. Muito bem, em uma entrevista ontem para o Roda Viva, o Viana disse que as mensagens enviadas por Vorcaro no dia da prisão para o Moraes
foram para um telefone celular funcional do Supremo, ou seja, não foi para o número pessoal do Moraes, foi para o número de trabalho. Eu vou ler agora para vocês o que disse o Viana nessa entrevista. Aspas, o número que aparece naquela mensagem é um número funcional do Supremo. Cabe agora oficialmente ao Supremo, se nós tivermos essa condição de investigar, que é o básico de qualquer país, que o Supremo nos responda com quem estava aquele número de trabalho de ministro do Supremo, né? No momento em que o Vorcaro manda a mensagem. Diz o parlamentar, um número do STF, diz ele, não há dúvida nenhuma. Bom, isso aqui, meus caros, explode na cabeça do Moraes. O Moraes estava dizendo que as mensagens não batiam, que o dado da mensagem era assim, assado, que o número ia para lá, para cá. O fato é que fica óbvio e claro agora que era um celular do Supremo. Diz o parlamentar, não há dúvida alguma, um celular do Supremo que recebeu a mensagem vai bloquear no dia em que o Vorcaro foi preso pela primeira vez. Veja, não tem como dizer que esse vai bloquear um assunto pessoal se foi enviada a mensagem para um celular de trabalho, um celular do Supremo, um celular funcional. Então, vai bloquear pode ser que seja sobre uma questão privada, pode ser sobre o charuto que eles fumavam, pode ser sobre o uísque que eles tomavam. Não, mandou pro celular do Supremo. Com quem estava esse celular? É a pergunta. Estava com o ministro Moraes? Se não estava com o ministro Moraes, estava com quem? Tem alguém, portanto, dentro do Supremo, se não é o Moraes, que recebeu no celular de trabalho a mensagem do Vorcaro no dia da sua prisão. Vai bloquear? E aí? Vai bloquear 2 vezes. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Porque essa pessoa, sem dúvida, estava ali lidando com uma questão de trabalho, né? Vai bloquear não era pessoal. Portanto, se essa mensagem foi enviada a um celular de trabalho, ele acionou o ministro ou ele acionou quem? Quem que em nome do ministro anda com o celular de ministro? É gravíssimo isso, é muito grave, a CPMI tem que ir para cima, o Supremo precisa se explicar, a coisa está cada vez pior, fica cada vez mais vexatório o silêncio do STF, fica cada vez mais ridícula a posição do Fachin de querer fazer código de conduta no meio de suspeita de crime. Código de ética. Que ética, Fachin? Já passou e muito do tempo de haver qualquer pretensão ética. A gente está falando de coisas ilícitas potencialmente. É brincadeira? Bom, o Viana encerrou a sua entrevista no Roda Viva dando um grande fecho. Disse ele o seguinte: aqui me preocupa mais, pois em qualquer país sério o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado do cargo até que a investigação terminasse e nós determinássemos se ele tem culpa ou não nessa história. Mas nós não somos um país sério, não é? Me parece que está evidente. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!